Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Polícia realiza operação contra a quadrilha de furtos atacadistas. E homem é baleado em tentativa de homicídio em frente ao comércio do pai no interior do Rio Grande do Norte. E servidores públicos são presos por matar mulheres apauladas, filmar crime e divulgar na internet. E brasileira presa no Camboja, julgada por tráfico de drogas, mas o resultado só sai em novembro. O Nordeste News começa agora. A polícia deflagrou uma operação contra uma associação criminosa especializada em furtos atacadistas e supermercados. Confira. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Caicó, deflagrou na manhã desta quarta-feira a operação denominada Caixa Livre, com o objetivo de cumprir 4 mandados de prisão preventiva expedidos contra suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada e voltada à prática de crimes de furto qualificado, especialmente em desfavor de grandes redes atacadistas e grandes supermercados no âmbito do Nordeste como um todo. As investigações tiveram início em meados de agosto de 2024, quando os 4 suspeitos eles adentraram em um estabelecimento atacadista aqui no município de Caicó e, mediante o emprego de artifícios fraudulentos para diminuir a vigilância e a atenção dos funcionários do estabelecimento, eles conseguiram subtrair 72 garrafas de uísque, além de outros produtos de alto valor, causando um grande prejuízo ao estabelecimento comercial. Os trabalhos investigativos desencadeados pela DEFUR, também com o apoio do terceiro Núcleo de Investigação Qualificado, terceiro NIC, aqui de Caicó, resultou na identificação dos 4 envolvidos nesse crime e também na posterior decretação da prisão preventiva de todos eles, os quais também já haviam sido presos anteriormente pela prática de crimes semelhantes em desfavor de redes atacadistas e grandes supermercados instalados em outros estados da Federação, especialmente no Nordeste, como Bahia, Paraíba, a própria Paraíba e Alagoas. Os mandados eles foram cumpridos hoje, conforme mencionado, na cidade de João Pessoa, bem como em unidades prisionais do Ceará e também da Paraíba, onde 2 dos suspeitos eles já estavam presos em decorrência da prática de crimes anteriores. A ação, toda a operação, contou com o apoio da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de João Pessoa, além da Polícia Penal da Paraíba e da Delegacia de Polícia Civil de Oroz, do Estado do Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará. E agora a gente fala do esquema que teria desviado mais de 13 milhões de reais do Fundeb, no município de São Bento do Rio Preto, no Maranhão. Esse assunto é investigado pela Polícia Federal e, segundo as investigações, o dinheiro público era usado para promover a campanha eleitoral do prefeito afastado, Wallace Gonçalves Rocha, do Partido Republicanos. Um esquema que teria desviado mais de 13 milhões de reais do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no município de São Benedito do Rio Preto, no Maranhão, é investigado pela Polícia Federal. Segundo as investigações, o dinheiro público era usado para promover a campanha eleitoral do prefeito afastado Wallace Gonçalves Rocha, do Partido Republicanos. A operação da Polícia Federal foi deflagrada nesta quarta-feira e cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em 4 cidades maranhenses, em São Benedito do Rio Preto, Jatobá, Urbano Santos e em São Luís. O prefeito Wallace Gonçalves Rocha, o secretário de Educação Jairo Frazão, a secretária adjunta Celina Albuquerque e Andréia Almeida Aguiar Monteiro da Silva, responsável pelo ordenamento de despesas, foram afastados dos cargos por decisão da Justiça. De acordo com a Polícia Federal, o esquema envolvia o repasse de valores do Fundeb para mais de 1.000 pessoas, entre blogueiros, candidatos a vereador, aliados, familiares e empresas ligadas ao prefeito. As transferências eram feitas em valores padronizados, como R$ 1.000, R$ 1.200 e até R$ 5.000 por meio de contas de terceiros,
com o pagamento de R$ 50 por transação. Os investigadores descobriram ainda que parte das transferências foi feita para empresas de fachada e até para pessoas que haviam morrido. O esquema, segundo a Polícia Federal, ajudou a impulsionar a reeleição de Wallace Rocha em 2024, quando ele obteve mais de 7 mil votos, o equivalente a 51% dos válidos. Com o apoio da Controladoria Geral da União, a operação investiga os crimes de peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O caso segue sob sigilo judicial. A Prefeitura de São Benedito do Rio Preto informou que está acompanhando as investigações e só deve se pronunciar depois de ter acesso completo ao inquérito. Essa não é a primeira vez que o município aparece em denúncias de desvio de recursos da educação. No ano passado, uma reportagem do Fantástico mostrou que, enquanto alunos enfrentavam a falta de transporte escolar e escolas precárias, mais de 13 milhões de reais do Fundeb teria sido transferido para contas de familiares do prefeito e da primeira-dama. Os documentos obtidos pela reportagem mostraram que 11 parentes do casal receberam juntos mais de 300 mil reais de forma irregular. São Benedito do Rio Preto tem pouco mais de 18 mil habitantes e um dos piores índices de desenvolvimento da educação básica do país. E 3 homens, que são servidores públicos, e uma mulher foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira, suspeitos de matar 2 mulheres apauladas, filmar o crime e divulgar nas redes sociais. Segundo informações da polícia, os criminosos são fiscais da Prefeitura de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, cidade em que ocorreu o duplo homicídio. Que tragédia, Hilary. Boa noite. Alana, realmente uma tragédia. Boa noite a você e boa noite a todos que acompanham o Nordeste News. As 2 mulheres foram mortas no dia 12 de setembro e os suspeitos foram presos na operação intitulada Controle Urbano, nomeada em referência à secretaria a qual os servidores são vinculados. Não há informações sobre a motivação do crime. Os criminosos que não tiveram os nomes divulgados também foram alvo de mandados de busca e apreensão. Imagens mostram as 2 mulheres amarradas e deitadas no chão, sendo espancadas e torturadas pelos criminosos com um pedaço de madeira. Em respeito às vítimas, o vídeo não será divulgado. Outros trechos mostram os criminosos atravessando um rio e é possível ver que um deles usa uma farda do controle urbano. O crime aconteceu numa área de mata. As mulheres foram espancadas e foram achadas com hematomas por todo o corpo. De acordo com a Polícia Civil, os 3 homens e a mulher foram presos preventivamente após a primeira vara criminal de São Lourenço da Mata expedir mandados contra eles. A Prefeitura adotará todas as medidas legais cabíveis, inclusive a demissão imediata dos envolvidos, caso se confirmem as responsabilidades. Além disso, o órgão reafirmou seu compromisso com a justiça, a ética e o respeito à vida. Até já, volto com você. Obrigada, Hilary, pelas informações. Até já. E no próximo bloco, Vigilância Sanitária de Aracaju alerta para a venda e consumo ilegal de canetas para o emagrecimento. O Nordeste News volta em instantes. Até já. Olá, eu sou Mafaldo Pinto. E eu, Chane Brenan. Estaremos juntos quinta, 23 de outubro, aqui no Teatro Riachuelo, em Cada um dá o seu. Cada um dá o seu quê? Seu show. E você vai dar o seu também, né? Eu vou entrar de vocês. Não. Agende aí, pessoal. Quinta, 23 de outubro, aqui no Teatro Riachuelo. Senhas antecipadas na bilheteria do teatro ou no site urru.com. Ai. Programa Conexão, a sua revista eletrônica com muita informação, entrevista, gastronomia, tudo isso e muito mais, às 14 horas, no sábado, ao vivo. Eu estou esperando você.
Estamos de volta com o Nordeste News. Começamos este bloco falando da onda de violência que foi registrada nos últimos dias em São Luís e tem causado medo e preocupação entre os moradores, especialmente na cidade operária e em bairros da região metropolitana. O clima de insegurança levou à suspensão das aulas em pelo menos 4 instituições de ensino. A onda de violência registrada nos últimos dias em São Luís tem causado medo e preocupação entre moradores, especialmente na cidade operária e em bairros da região metropolitana. O clima de insegurança levou à suspensão das aulas em pelo menos 4 instituições de ensino. O aumento da criminalidade ficou ainda mais evidente depois da morte de Eduardo Lemos Martins, de 19 anos, baleado na noite da última terça-feira. O jovem foi atingido na barriga e nas costas e não resistiu aos ferimentos. O crime intensificou a sensação de medo e provocou a suspensão das aulas em escolas públicas e particulares. Entre as instituições que paralisaram as atividades estão o Centro de Ensino Maria José Aragão, o Centro Educacional e Social São José Operário, uma escola particular e uma universidade. A UEMA, que possui campus na cidade operária, decidiu manter as aulas, mas informou que as faltas dos alunos que se sentirem inseguros serão abonadas. A instituição informou ainda que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e com o Comando da Polícia Militar, que prometeram reforçar o patrulhamento nas imediações do campus e em áreas consideradas mais vulneráveis. Uma audiência pública foi realizada para discutir medidas de enfrentamento à violência e garantir mais segurança aos moradores. De acordo com a Polícia Militar, 140 viaturas e mais de 150 policiais estão atuando em pontos estratégicos, especialmente próximo às escolas. Depois das ocorrências de ontem à noite, dos ataques que houveram aqui, das 5 pessoas feridas e uma veio a óbito, o comando da instituição determinou que nós reforçássemos toda a área leste. E assim nós fizemos. Hoje nós já reforçamos toda a área com mais 150 policiais, mais 12 viaturas diárias, mais as viaturas do Batalhão de Choque, da Rotan, do CPE e do BOP. Com isso, essas viaturas vão atuar em toda a área leste, mais precisamente aqui na área do 6º Batalhão, onde faremos, além das abordagens normais, das barreiras normais, rondas em todas as áreas escolares e de faculdades, para que traga essa sensação de segurança aqui para a nossa área, tendo em vista a essa onda de fake news que está rolando aí em todas as redes sociais. Nós não toleramos, nós rechaçamos qualquer tipo de postagem que queira trazer, que queira desestabilizar a segurança aqui da região, onde nós estamos, mais precisamente, reforçando todo o policiamento na área do CEPAM Leste, em especial aqui na área do 6º Batalhão. Esse reforço do policiamento não atrapalha em nada o policiamento, tanto na nossa área, o policiamento normal que já estava acontecendo, como também em toda a área metropolitana de São Luís. A Secretaria de Educação informou que 14 escolas da rede estadual estão localizadas na área afetada e que 4 delas suspenderam as aulas por tempo indeterminado. A pasta afirmou ainda que vai realizar ações educativas e palestras nas unidades de ensino para orientar alunos e famílias. A violência na cidade operária e em outros bairros de São Luís segue preocupando moradores e autoridades. O policiamento foi reforçado, mas a insegurança ainda afeta a rotina de milhares de estudantes e famílias. E a Vigilância Sanitária de Aracaju alerta para a venda de consumo ilegal de canetas para o emagrecimento. A Rede de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju faz um alerta à população sobre os perigos do uso e da comercialização irregular de medicamentos para a obesidade como Ozempic e Mounjaro. Os medicamentos são indicados exclusivamente para o tratamento de diabetes e obesidade sob orientação médica e só podem ser vendidos em drogarias mediante prescrição médica e retenção da receita. A Vigilância Sanitária explica que os medicamentos originais são fornecidos em canetas de uso individual e único que devem ser descartadas após a aplicação. No entanto, os produtos irregulares encontrados nas redes sociais costumam ser frascos multidoses de origem e composição desconhecidas.
E agora a gente volta a falar da brasileira Daniela Mares de Oliveira, de 35 anos, que está presa no Camboja. A gente falou desse caso aqui ontem no Nordeste News. Ela foi julgada por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira, dia 23. Isso, Alana. Agora a gente vem trazendo atualizações do caso. E olha, segundo a mãe dela, o resultado do julgamento só será divulgado no dia 12 de novembro. Se condenada, de acordo com as leis do país, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. A arquiteta Daniela se mudou para o Camboja, país no sudoeste asiático, no começo de 2025, para assumir uma vaga em telemarketing, mas, segundo a família, foi vítima de tráfico humano. E quando decidiu não participar de um esquema de golpes na internet, criminosos forjaram um flagrante contra ela, implantando cápsulas de droga no local onde ela estava. Ainda de acordo com a família, os golpistas teriam pedido dinheiro para Daniela pagar uma multa de rescisão contratual no trabalho como telemarketing. O valor da multa é de $4.000, cerca de R$27 mil, que foi transferido, mas depois disso Daniela ligou para a mãe e contou que foi detida injustamente por tráfico de drogas no Camboja. A mãe explicou que Daniela havia dito que 3 cápsulas de droga foram colocadas no banheiro porque ela havia se recusado a participar de um esquema de golpes na internet. Vamos acompanhar o caso e trazendo mais informações ao longo do andamento da situação. Até já! A seguir, Receita Federal faz operação em lojas em Teresina. Até já! O Cine Show Potiguar deste sábado exibe o filme de animação Medo de Cachorro. Nele, um jovem revive memórias da infância do medo que tinha por cachorros, para entender o que muda, o que permanece e como essas marcas revelam quem somos. E tem mais, teremos uma entrevista exclusiva com Ítalo Tapajós, diretor do curta-metragem. É neste sábado, às 16 horas. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Agenda Propaganda apresenta O Peru do Zelezinho, um espetáculo divertido, cheio de humor, com o comediante mais querido do Brasil, Zelezinho. Dia 27 de dezembro no Teatro Riachuelo. Histórias, causos e piadas que trazem todo o espírito natalino. O Peru do Zelezinho é diversão garantida. Dia 27 de dezembro no Teatro Riachuelo. Garanta já o seu ingresso em uhu.com ou na bilheteria do teatro. Estamos de volta com o Nordeste News. Uma operação conjunta das polícias civis e militar do Maranhão resultou na prisão de 5 pessoas que são suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e a receptação de veículos roubados em Alto Alegre do Pindaré. Entre os presos estão 4 homens e uma mulher. Confira. Foi uma operação conjunta das polícias civil e militar do Maranhão que resultou na prisão de 5 pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e receptação de veículos roubados em Alto Alegre do Pindaré. Entre os presos estão 4 homens e uma mulher. As investigações indicaram que foragidos da justiça, vindos de Açailândia e Itinga do Maranhão, estariam escondidos no bairro Trizidela, o que vinha gerando insegurança entre os moradores da região. Durante as diligências, os policiais localizaram os suspeitos em uma casa abandonada, usada como ponto de apoio para o tráfico. Um dos homens ainda tentou fugir, mas foi alcançado após uma breve perseguição. No local foram apreendidos cerca de 3 quilos de maconha, quase 200 gramas de crack, vários celulares, balanças de precisão, relógio e uma motocicleta com registro de roubo em Itinga do Maranhão. Segundo a polícia, durante o interrogatório, os presos confessaram envolvimento nos crimes e detalharam as funções que exerciam dentro do grupo. Todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e receptação e encaminhados à unidade prisional da região.
A Polícia Civil informou que as ações integradas de combate ao tráfico e à criminalidade organizada continuarão sendo reforçadas no Vale do Pindaré. A Transnordestina na Logística adiou, nesta quinta-feira, dia 23, o início do transporte de cargas entre o Piauí e Ceará, previsto para esta sexta-feira, dia 24. E por falta de licença do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Hillary. Alana, e segundo a empresa, a ferrovia está concluída e tem autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para iniciar as operações comissionadas, fase de testes com carga real. Todos os testes técnicos foram aprovados. Apesar da estrutura pronta, a licença de operação do IBAMA ainda não foi emitida, o que impede o início oficial das atividades. O trem sairia de Bela Vista, Piauí, às 10 horas de sexta-feira, dia 24, e chegaria em Iguatu, no Ceará, às 10 horas da manhã do sábado, dia 25, após percorrer 585 quilômetros em cerca de 20 horas. O carregamento seria feito próximo ao futuro terminal intermodal de cargas do Piauí da própria Transnordestina. O descarregamento ocorreria perto do terminal logístico de Iguatu e construção por empresários locais. Uma carga de farelo de milho já estava pronta para a viagem inaugural. As obras começaram há 19 anos. Metade da ferrovia já está pronta. O projeto foi alvo de investigações do Tribunal de Contas da União e chegou a ser paralisado em 2016 por suspeitas de irregularidades. Apesar do histórico, o avanço das obras do Piauí e no Ceará é considerado estratégico para a logística e o escoamento da produção agrícola e mineral do Nordeste. Volto com você. Aluno é assassinado a tiros no estacionamento de academia no Ceará. Confira. Um jovem foi morto a tiros no estacionamento de uma academia na Avenida Doutor José Arimatea Monte Silva, no bairro Junco, em Sobral, no interior do Ceará, na noite desta quarta-feira. A câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime. A vítima, identificada como Antônio Felipe Rodrigues Trajano Souza, que é aluno da academia, se preparava para deixar o local em uma motocicleta quando foi atacado por um suspeito que se aproximou dele de arma em punho. Ao ser atingido pelos primeiros disparos, Felipe tombou com a moto e logo em seguida, outro suspeito apareceu e deu mais tiros no jovem, que morreu no local. E no próximo bloco, Receita Federal faz operação em lojas em Teresina. Em instantes. É com muita satisfação que a Sertamlink chega a Extremóis, dando mais um passo importante no nosso projeto de expansão no Rio Grande do Norte. Estar aqui significa nos aproximar da região metropolitana, um ponto estratégico para a empresa e também para acompanhar de perto o desenvolvimento dessa cidade que cresce a cada dia. Queremos fazer parte desse avanço, oferecendo uma conexão de qualidade, com a infraestrutura moderna e compromisso com nossos clientes. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta. Na tarde de ontem, um homem morreu em uma tentativa de homicídio a tiros no centro de Caicó, na região Seridó do estado. Hillary Christie tem os detalhes. A vítima estava em frente ao estabelecimento comercial de seu pai quando foi surpreendida por um indivíduo armado. Ao perceber a aproximação do suspeito, o homem tentou correr para dentro do imóvel, mas foi atingido por pelo menos 2 disparos, um no ombro e outro na boca. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Seridó.
Equipes das polícias militar e civil foram mobilizadas para atender a ocorrência. As investigações já foram iniciadas e imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime serão analisadas para tentar identificar o autor dos disparos e entender a motivação do ataque. Os agentes da Polícia Civil também estiveram no hospital para colher informações diretamente com a vítima, cujo nome não foi divulgado. Volto com vocês. E a Receita Federal faz operação em lojas de Teresina. Uma operação da Receita Federal acontece nesta quinta-feira na loja de roupas e calçados Rei dos Tênis, localizada no bairro Buenos Aires, na zona norte de Teresina. Agentes da Receita Federal e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar estão na loja recolhendo mercadorias entre roupas e tênis. O objetivo da operação ainda não foi informado, mas a suspeita é que mercadorias falsas e sem nota fiscal estejam entre os itens apreendidos. A loja foi alvo de outra operação da Receita em agosto de 2023 e, na época, os agentes retiraram mais de 400 sacos com tênis e outros produtos falsificados. Somente nesse estabelecimento, o prejuízo calculado foi de R$800 mil. E a Polícia Civil de Alagoas deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira a Operação Contrato Cego, que desmantelou uma organização criminosa envolvida em um sofisticado golpe do falso financiamento imobiliário. E o esquema fraudulento lesou centenas de famílias alagoanas e milhares de vítimas nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Goiás, resultando em um prejuízo milionário. Alana, a investigação revelou a atuação de uma empresa de consórcios e seus representantes que, utilizando anúncios fraudulentos, inclusive nas redes sociais, atrairiam vítimas com promessas falsas de entrega imediata de imóveis mediante o pagamento de uma entrada via Pix ou TED. A operação cumpriu 2 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão domiciliares. 2 homens de 25 e 34 anos foram presos nos bairros do Benedito, Bentes e Santa Lúcia, na parte alta de Maceió. As buscas ocorreram também na Jatuíca, Farol e Serraria, resultando na apreensão de materiais importantes para a continuidade das investigações. A investigação já perdurava há meses, motivada por denúncias de cerca de 30 boletins de ocorrências e destacou a periculosidade dos suspeitos. Volto com você, sexta-feira eu volto. Obrigada, Hilary, pelas informações e eu espero você na sexta-feira aqui com a gente para a gente encerrar a semana juntos. E agora a gente fala de esporte e de futebol com o nosso comentarista esportivo, Pedro Neto. Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Alana. Muito boa noite a você que está aqui no Nordeste News. Alana, daqui a pouquinho teremos um grande jogo pela Libertadores da América. O Palmeiras volta a campo, vai enfrentar a LDU lá em Quito. Esse jogo, Alana, é muito importante pelo seguinte: Palmeiras depois terá a decisão em casa. Então, se o Palmeiras conseguir um bom resultado hoje, no caso daqui a pouco, o Palmeiras vem para casa bem mais tranquilo. Pedro, e se der um empate? Ótimo, do mesmo jeito, para mim é um grande resultado. Por quê? Porque a LDU, Alana, desclassificou 2 brasileiros dessa Libertadores. Primeiro foi o Botafogo. O Botafogo venceu em casa, no Rio de Janeiro, por 1-0. Perdeu lá por 2-0. Depois foi o São Paulo. Perdeu primeiro lá em Quito por 2-0 e depois perdeu no Morumbi por 2-0 também. Então, o Palmeiras tem que abrir os olhos. Mas vejo o Palmeiras coletivamente, individualmente, bem melhor do que a equipe da LDU. Porém, repito, todo cuidado é pouco. Tá bom, Alana? Amanhã eu volto falando muito mais sobre o nosso futebol, futebol brasileiro e também sobre esse resultado de Palmeiras e LDU. Boa noite, Alana, um abraço e até lá. Obrigada, Pedro, pelas informações. Excelente noite de quinta-feira. E assim o Nordeste News vai ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente volta neste mesmo horário. Temos um encontro marcado. Até lá.